Novamente, graça e paz, sempre radiantes, jubilosos, sempre festivos. Cada dia, cada oportunidade que nós temos deste ajuntamento, que é o melhor de todos os ajuntamentos da terra. E eu sempre faço menção, deste poderoso homem na terra que foi Davi, o rei de Israel. Ele dizia que esta hora, ela suplanta, ela supera todas as demais horas. Não há uma convenção maior e melhor do que essa para nós e para Deus. Não há. Eu sei que existem convenções, somente essas políticas, que se arrecada milhões e cobram milhões, mas elas não suplantam, porque um estadista que impôs respeito ao povo de Deus, que é o povo de Israel, ele disse que mais vale um dia na casa do Senhor do que em outro lugar 1000. Ele tem um número astronômico aqui, de uma unidade para 1000 unidades. Para ele dizer do quanto que é importante esse ajuntamento. Por isso que nós sempre jubilosos dizemos que maravilha nos ajuntarmos. E ter a companhia de pessoas extras, fora desse círculo nosso, que assistem e outras que assistirão ao longo da semana. E o nosso objetivo é somente propagar, anunciar e dizer, a esta geração, como foi cantada. Como dissemos antes da gravação, nós estamos com uma geração perdida. E as gerações passadas já não estavam em melhores condições. E a futura geração, isso é profético, segundo este livro aqui, não é profecia minha, segundo este livro aqui, vai ser pior do que esta geração, a não ser que aconteça o que foi cantado. Uma geração que ouça, escute, que se atenha, que se agrade da palavra de Deus. Esse livro fantástico que foi dado a nós, a princípio a um povo seleto, que foi o povo de Israel, lá no Monte Sinai. E depois, com o advento do Messias, a todos os homens. No Antigo Testamento, Deus exclusivo de um povo e de uma gente. No Antigo Testamento, o povo de Israel, que seria admirado justamente por esse livro aqui. Veja bem que Moisés vai escrever em Deuteronômio que o que faria a diferença do povo de Israel, está lá no capítulo 4 de Deuteronômio, dos demais outros povos, seria as leis, que as pessoas não gostam de leis, não gostam, mas a gente às vezes quer trazer esse pessoal à razão. Se não tivesse lei, tendo lei, a brutalidade na terra, ela aumentou significativamente. E constantemente os noticiários falam da agressão
aos negros, aos pobres, às mulheres, às crianças, aos menos favorecidos, uma agressão forte. E o noticiário, então, ele é recheado dessas notícias. Tudo por quê? Porque a lei não é obedecida. E quando nós vemos esses noticiários todos, nós realistas que somos, nós dizemos: para onde vai a sociedade? Para onde vai o homem? O homem está a passos largos, indo para o precipício, para a destruição. O tema de hoje, ele é significativo, a primeira fala nossa. Ele se intitula Como Escapar das Tragédias. Então não precisa ser cristão, protestante, crente, para fazer um panorama, um diagnóstico do panorama que está já estendido, não só no Brasil. O Brasil, por ser esse país, ele se destaca muito por todas as coisas ruins que ele, Brasil, eles criam. Mas o mundo todo, o cenário é universal. Então, a tragédia está batendo na porta. E não tem como escapar, a não ser que este livro seja ouvido. Veja bem que Moisés disse que o que faria diferença no povo de Israel seria este livro. E lá ele vai dizer, eles vão dizer que esse povo é sábio e entendido por causa das suas leis. Nação nenhuma tem leis como estas de Deus, que traça um paralelo, mesmo o país protestante que é os Estados Unidos, que já desceu todas as ladeiras e está chafurdando já num esgoto, e por isso, e só por isso que está sendo afrontados. A nação americana está sendo afrontada por demais outras nações. Que há poucos anos atrás, exemplo, a China. Quem era a China nos anos 90? 90 ontem, 30 anos depois. Quem era a China? Pois é, a grande ameaça americana não é mais a Rússia, antiga União Soviética. É a China, com demais outras nações que se associam a elas, pequenas, mas todas elas, veja bem, odiando Israel e odiando a América, a outra América. E a outra América já não é essa superpotência. Mas quando eles nasceram sobre esta égide aqui. Eles nasceram para a defesa do Evangelho. Mas à medida que a prosperidade e a riqueza chegou, eles então, Jesus falou, cuidado para o seu coração não se envolver com esses cuidados, lá em Lucas 21. Com esse cuidado, a riqueza é um cuidado. Até você não ter nada, você é indiferente a patrimônio. Mas quando você adquire um patrimônio, você não vê, o cara encosta no carro do outro, ele mata o outro já. O carro é um patrimônio dele. Assim, a sua casa, a sua família e tudo. Então ele passa a ser agora dono de alguma coisa. E Jesus falou que todas as coisas na terra é dele. Dele, Deus. É minha, ele fala.
Salmo 24 diz: meu é o céu, a terra e toda a sua plenitude, porque foi Ele que fez. E Ele fez esse povo de Israel para ser distinto. E Ele disse que esse povo seria conhecido assim como a igreja. Embora pareça que esse jargão, esse slogan de que a igreja é o povo da Bíblia, os cristãos na terra, aqui no Brasil, já foi chamado do povo da Bíblia. Hoje já não é mais, deixou de ser. E por isso nós estamos, como os americanos, sobre fortes ameaças, mas muito fortes ameaças mesmo. Nós vamos então apreciar hoje a palavra do Senhor. Quero agradecer as pessoas que somam conosco, né? E como são bem-vindas essas pessoas, né? Nossas portas são franqueadas e abertas para as pessoas que as quiserem. Sabemos que transpor esta porta para dentro é de um esforço sobrenatural, não é natural, é de um esforço sobrenatural. Não é fácil atravessar essas portas para cá, porque uma força que é transcendental também, a força do mal, as empurra para eles viverem o que eles estão vivendo. Aí vem a pergunta: o que é que eles estão vivendo? É lógico que eles estão vivendo o contrário e o oposto do que nós vivemos aqui. E é por isso que Pedro vai dizer lá no capítulo 4 que a blasfêmia que eles fazem de nós é porque nós não somos iguais. Ele diz: vocês não correm com ele nos desenfreamentos. Você sabe que é desenfreamento, quer dizer, uma pessoa sem freio. E qual é o freio? Está aqui, ó. É o que o Moisés fala no Deuteronômio, no capítulo 4. Vocês serão conhecidos pelas leis, e a lei foi dada no Monte Sinai. Mas agora há um povo, agora ela é dada a quem o quiser. Então o convite universal de Deus está em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós cansados, e depois a grande proposta dos céus para aquele que está sofrendo: eu vos aliviarei. E aí eu faço a pergunta: e por que, se eu converso com eles todos os dias lá fora, e eles, depois de 5 minutos de conversa, eles estão vomitando os dramas da vida deles, a infelicidade que estão vivendo? E aí eu pergunto: estão sofrendo, cansados, mas por que então não atravessam essa porta? Por que não se associam ao povo feliz da terra? Israel é o povo feliz da terra, está sendo agredido ali por causa do pecado deles, por causa da marcha LGBTQI+, e por causa do baile funk, e porque se afastaram deste livro. Mas nós estamos procurando conhecer, né? E conhecer cada vez mais, como escreveu Oséias. Prossigamos, Oséias 4:6 diz: prossigamos e continuamos a conhecer a Deus. E isso é muito gostoso, porque você vai conhecer alguém que ele sonha com o seu bem, ele deseja o seu bem, ele quer o seu bem, e já demonstrou doando o seu próprio filho, que eles lá fora, na santa ignorância dele, eles sabem ser isto verdade. Mas por amor ao quê? Ao pecado, e é difícil não amar o pecado mesmo, a proposta do diabo é lambuçar você, infectando você
de toda sorte de pecado. E é uma imensidão. Quem lê a Bíblia e vê o capítulo 5 de Gálatas, diz lá de 19 diagnóstico ali de pecado. Mas depois não acaba, porque depois tem etc, etc, etc. Todos os dias, viu, o inferno, as profundezas do inferno, as oficinas do inferno, está criando novos modelos de pecado. E por que que o homem, então, ele sabendo que é o pecado que o cansa, pecado cansa, gente. Eu vim para o Evangelho porque o pecado me cansou. Eu me lambuzei há 40 anos atrás de toda a sorte de pecados lá fora. E você é como uma mula. Mula é aquele que leva droga, espalha droga, que trabalha para o tráfico. Aquele que não é deste segmento aqui, ele é como uma mula. E o diabo fala para ele como a Amazonas, ou como se diz aquele que é o cavaleiro, não é cavalheiro não, o cavaleiro, ele faz o animal fazer o que ele quer, porque ele toca a espora e mete o reio no animal. É assim que o diabo está fazendo com aqueles que ele dominou. O diabo só faz isso porque ele é domesticado. Assim como o cavaleiro. Depois que ele vai domesticar, eu sei porque minha neta trabalha com isso, e lá na fazenda tem as pessoas, e para os rodízios que ela participa, meu genro pagou um camarada para preparar um cavalo que derrubou minha neta na arena, na porta da arena. E eles cobram caro para domesticar aquele animal. Depois que domesticar, aquele animal vai fazer tudo. O diabo faz isso, ele vai domesticar você e ele vai com sutileza. Ele vai dizer para você que, não, você pode tudo, você precisa ser feliz. Só que o inferno não pode fazer você feliz. Só Deus pode fazer você feliz. Então, como escapar da tragédia que já está instaurada no planeta Terra, e ele vai ficar mais acentuado e mais crônico amanhã e depois da manhã e depois da manhã, porque Jesus falou assim. Não foi um homem comum, o homem Deus. Jesus falou em Mateus 24 que seria assim, quando ele diz: o amor seria extinto da terra, lá em Mateus 24. E o que você está vendo hoje nessa sociedade, acabou o amor. O amor que está aqui fora é o amor que o inferno criou, é o amor erótico. 90% dele é amor erótico. E a gente soube disso quando veio a pandemia. E os cartórios de família, que tinham um volume enorme de processos de separação, de divórcio. Então hoje, os juízes, coitados, não conseguem. Um juiz, em qualquer lugar, em São Paulo principalmente, ele precisava decidir, no mínimo, por 300 processos por dia, só de causas de família. 300 processos por dia. E é logicamente que ele não vai conseguir. Isso é dados, instituição que vão dizer isso e falar para a sociedade que de fato. Então esse amor que nós estamos dizendo que permeia no planeta Terra é esse amor erótico. O capítulo 19 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, vai ser o parâmetro para essa mensagem, como escapar das tragédias. Sabe por quê? Porque ele é um episódio na Terra, da Terra,
extremamente conhecido. Já foi confirmado por estudiosos, por cientistas, por organização, por faculdades, Universidade de Cambridge, de tantos outros lugares, da Itália, de Portugal, de Coimbra, dos Estados Unidos, que de fato esta cidade que aconteceu esse episódio, ela existiu. Viu? O capítulo 19 fala de Sodoma e de Gomorra. E por ser conhecido, nós vamos adiantar a mensagem até por causa da hora. Nós vamos para o versículo de número 15. E o versículo de número 15, ele se reporta da seguinte forma: de manhã apertaram os anjos com Ló e disse: levanta-te e toma tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereçam no castigo, na perdição, na tragédia, o tema de hoje, dessa cidade. Como, porém, se não orasse, pegaram-no os homens pelas mãos. Homens aqui são os anjos. E a ele, a Ló, sua mulher e suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor Deus misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Agora eu quero que você grave, grife, registre, marque esse versículo. Havendo-os levado fora, disse um dos anjos: livra-te, salva por tua vida, e não olhes para trás, nem não pare em toda a campina, foge para longe, para que não pereças. Oremos. Pai bendito, aqui está a tua palavra. Eu oro, Senhor, agradecido. Quero, Senhor, que a tua mensagem nesta noite, ela seja sugestiva a corações e vidas que estão em perigo, como estava Ló, sua mulher e as suas filhas naquela cidade. Deus, o Senhor sabe que não só o Brasil, mas principalmente o Brasil, como todo mundo, está na iminência de ser destruído a qualquer momento, como foi a cidade de Sodoma e Gomorra, Senhor. As cidades perversa, pervertida, como está o nosso planeta. Então, Senhor Jesus, eu te peço, ajuda-nos nesta mensagem, para que possamos, como aqueles anjos, salvar alguns. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Como escapar das tragédias? É o tema de hoje, desta mensagem, que eu oro para que ela tenha profundidade, ela tenha lugar em vidas e corações que estão correndo o mesmo perigo que este homem, o Ló, estava correndo. Quem é Ló? Em primeiro lugar, temos que começar com Ló. Ló é da família do Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão é o primeiro ancestral judeu na terra, e ele era tio do Ló. Mas como o pai dele, o Arã, ele morreu ainda ali em Ur dos Caldeus, hoje o Iraque, então Ló o tomou para andar com ele. Mas nesse inteirinho, Deus falou com Abraão, porque Deus já estava cansado, assim como no capítulo 6 de Gênesis, Deus estava cansado de toda a humanidade. E ele trouxe o dilúvio, que também toda a ciência, os gênios, as faculdades, os estudiosos não negam, porque a evidência do dilúvio, ela é tão clara como esta luz ou como o dia, que rompe a cada manhã. Então o que aconteceu? A palavra de Deus diz que Deus trouxe o dilúvio, e nesse dilúvio só escapou
né? Aquele que no capítulo 5:8 de Gênesis diz que ele achou graça aos olhos de Deus. Como é lindo, né? A pessoa não acha graça aos olhos de Deus porque ela é generosa. Tem muitas pessoas generosas, eu conheço algumas delas. Tem muitas pessoas boas, cavalheiras, pessoas distintas, mas isto tudo, aos olhos de Deus, não é nada. Às vezes as pessoas, elas ficam bravas comigo, mas é que tem um texto na Bíblia, aqui nesse livro, lá em Efésios 2:8, que diz que é pela graça e não pelas obras que você agrada a Deus. Então, quando Deus, ele olha você e ele diz, fulano me agrada, assim como é o caso do Jó, que agradou a Deus. E quando você agrada a Deus? Quando a Bíblia fala, quando você agrada a Deus, quando você o reconhece em todos os caminhos. Está lá no capítulo 17, 3 e 5 de João. Reconheça-o em todos os caminhos. Quando você reconhece Deus, você sabe que nada é por você mesmo, que você é apenas o quê? Um que mergulha nos favores e nos bens de Deus, que usufrui e que tudo é dele, como acabamos de dizer lá no Salmo de número 24, porque foi ele quem criou. Agora as pessoas soberbas, e a soberba é um pecado de horror, porque você acha que é você. A soberba, que naquele filme O Advogado do Diabo, o diabo ali diz, né, na figura daquele ator, bom ator, o Al Pacino, que a soberba é o pecado que ele mais ama, como ele gosta. Por isso que ele coloca valores em você que não tem valor. E você acha que você é o bambam, você é o tal. O mundo é cheio dessas figuras, dessas pessoas. Aí o que vai acontecer? A Bíblia diz que o Abraão recebeu no capítulo 12 desse livro o chamado de Deus para compor com Deus e criar uma nação, que é esse povo que está lá em Jerusalém, é o povo de Israel, nascido da obediência de um homem que ele simplesmente olhou, e olha que ele não... Aqui, agora vai ter eleição aqui, e os políticos vão falar, e de fato, nós somos, presta atenção, do Brasil, nós somos a 4ª arrecadação do Brasil. São Paulo, a cidade, não o estado de São Paulo, não só o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo. Uma arrecadação fantástica, entendeu? Ur dos Caldeus era como São Paulo, lá no Iraque, era como São Paulo, nos tempos de Abraão. E Abraão está muito bem ali com a sua família. Só que a Bíblia diz, assim como Pedro vai dizer, que o Ló amargava, ele amargava. 1 Pedro capítulo 2, verso 7 diz, Ló, ele ficava triste com o pecado, assim como eu fico triste, e tem que ficar triste mesmo com o pecado desse pessoal lá fora, porque aquele pessoal lá fora não sabe aonde o pecado deles vai levá-los, mas nós sabemos, por isso que foi cantado desta geração, que se você não for falar para eles, arrancá-los como os anjos arrancou a Ló daquele lugar, ele teria perecido na cidade. Assim como Deus, ele vai trazer o mesmo juízo que ele trouxe para a cidade de Sodoma e Gomorra, ele vai trazer de novo para o planeta, que a princípio foi o dilúvio. Agora a Bíblia diz que vai cair fogo e enxofre dos céus. E Pedro diz que, capítulo 4, 3 a 7 de Pedro diz que esta terra está preparada para a perdição com fogo. Mas antes disso,
Como ele fez com Ló, mandou os anjos lá, ele vai mandar o Espírito Santo para nos tirar desse estado de horror que já está o planeta, mas vai ficar pior quando Deus então resolver condenar o pecado. Deus não vai condenar o homem, ele vai condenar o pecado. Ele tem que terminar com o pecado, ele tem que terminar com o diabo. Então o que vai acontecer? Se você não se juntar, olha, você que está me ouvindo, se você não se juntar a este povo, não estou falando da nossa igreja, a esse povo, ao povo da Bíblia, então você está fadado como aquele povo que estava ali, povo sensual. Você vê que tem uma cantora, até que eu gosto dela, Alcione, ela diz que a sensualidade é um dom numa das músicas dela, entendeu? Quando ela exalta a cor negra, inclusive ali, viu? Ela fala a sensualidade é um dom. Aí eu pergunto, dom de quem? Ah, sim, todos aqueles pecados que eu fiz alusão lá de Gálatas 5, é um dom, mas não é um dom de Deus. Não é um dom de Deus. Depois o Paulo vai relatar os dons de Deus, que são 9 que estão ali no próprio livro do Gálatas. É um dom que vem lá. E essa sensualidade que dominava, e agora Israel está pagando, porque aquela festa rave, como o baile funk, como o batidão, como a marcha gay que eles têm lá em Israel, isso não agrada a Deus. Eles tinham acabado de fazer a marcha gay, eles estavam agora com aquela festa horrorosa, como agora, enquanto nós estamos pregando, milhares, aqui em São Paulo, milhares de pessoas estão nessas festas de horror aos olhos de Deus, essas festas que é profana a um Deus que é santo. E logicamente Deus tem que julgar o pecado. Deus tem que julgar o pecado. E aquele que estiver no pecado, ele então vai ser julgado. Como diz o próprio Senhor lá em Mateus 25. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado não para o homem, está lá, preparado para o diabo e os seus anjos. Mas quando você vai fazer a vontade, né, dos anjos, do diabo, e Jesus falou que eles fazem, lá em João, no capítulo 8, no verso 44, Jesus falou, vocês são filhos do diabo porque vocês querem agradar o vosso pai. E ele diz, o vosso pai é o diabo. Foi Jesus que falou isso, não foi Pedro, Tiago, João, não foi o pastor Fortunato, não. Foi Jesus em vida aqui. E é logicamente aquilo que vai acontecer, que está registrado em Mateus 25, 41, vai acontecer com eles. Eles não quiseram ouvir a mensagem que foi pregada por 120 anos, de que o dilúvio estava vindo e eles pereceram. Eles lamentavam-se batendo na porta da arca, querendo se salvar. Quando a igreja, você que está me ouvindo, quando a igreja sair daqui, eles vão bater nessa porta aqui, mas o Espírito que está aqui vai levantar a igreja, e esse salão aqui vai ser qualquer outra coisa. Esta Bíblia que vai estar por aqui ainda, já não tem o Espírito de Deus nela, vai ser como qualquer outro livro, porque o que diferencia este livro é o Espírito de Deus que a escreveu. Homens de Deus, Pedro vai escrever no capítulo 1, verso 20 do seu livro. Não é um livro qualquer. Ele diz, homens de Deus, inspirado por Deus, as escreveram. Agora o que vai acontecer? Esse moço chamado Ló andou com Abraão. Abraão então vai andar 2.400 quilômetros, de Ur dos Caldeus até Canaã,
para atravessar pela montanha, ele não podia, porque ele vinha com caravana. Então ele teve que passar por Harã, e de Harã para cá eles gastaram tudo isso, e o Ló veio com ele. Isso está escrito no capítulo 12. E o Ló então viu o que Deus fez, assim como lá fora eles veem o que Deus faz na nossa vida. Mas quando ele viu a riqueza, o Ló, ele colocou os olhos gordos na riqueza. E quando então, no capítulo 13, veio a proposta deles se separarem por causa do muito ganho que eles tinham, a prosperidade que eles tinham. Então a Bíblia diz que o Ló olhou as campinas de Sodoma e ele falou: eu vou enricar aqui. Você veja bem que o povo de Sodoma, quando eles, aqui no capítulo 19, depois pode ler, você que está, pode ler esse capítulo 19 de Gênesis, eles vão dizer que o Ló, que aqui o Pedro diz que ele amargava a vida dele por causa do pecado de Israel. Então eles dizem que ele estava sempre advertindo aquele povo, mas aquele povo, como talvez queira Deus que não, como aquele povo estava tão impregnado do pecado, estava tão contaminado do pecado, que agora eles não podiam mais ouvir. E eles não ouviram ao Ló, não viram. E aí o que aconteceu? Eles disseram: você é estrangeiro aqui, cara, e você sempre estava querendo dar regras, você está querendo fazer com que nós vivamos o que você imagina, o que você deseja, o que você acha que é bom. Então eles não conseguiam ouvir a mensagem de Ló. Queira Deus que você ouça essa mensagem nesta noite. Sabe por quê? Porque essa mensagem vai libertar e livrar você da tragédia que está vindo. Você já viu aquele tempo quando fecha, o céu fica escuro? Você fala: vai vir uma tempestade está se formando. Eu quero dizer que essa tempestade universal está se formando, para você escapar dessa tragédia que está vindo. Você vê que deu uma espécie de um dilúvio lá no sul, e a perda foi muito grande, e esta hora tem muita gente sofrendo ali. Quem é que podia livrar eles? O governo federal? O governo estadual? O governo municipal? Não. Só Deus podia livrá-los. Mas por razões deles, eles resolveram continuar com Israel, fazendo as festas dele, até que os palestinos entraram, invadiram e trouxeram essa tragédia que já perdura por meses. E agora, evidentemente, o eclipse total, porque o mundo todo vai se solidarizar com aqueles inocentes palestinos que estão morrendo e estão taxando Israel de genocídio, de serem genocidas. E evidentemente as nações vão estar se associando, e como está lá em Mateus 16, nós pregamos há um ano atrás mais ou menos, vem vindo o fim de todas as coisas. Quando Israel estiver cercado, Jesus falou lá em Mateus 24 que o fim chegou. Ele estava falando dos anos 70, mas ninguém ouviu Jesus. E chegou o ano 70, quando os romanos foram lá e destruiu Israel, destruiu o templo e fez a diáspora, e eles foram espalhados para todo o mundo. Não quiseram ouvir Jesus, não quiseram ouvir o Ló, e de repente os anjos chegaram. E quando os anjos chegaram, eles estavam tão entorpecidos na luxúria, no pecado da carne, no culto da fertilidade, que no tempo de Acabe, a Jezabel pregava isso. E a igreja lá do Apocalipse, no capítulo 3, a igreja de Tiatira suportava. A Jezabel profetiza, assim como tem
Se na tua igreja as pessoas estão se prostituindo, viu? Estão adulterando e elas são até líder na sua igreja, está cheio deles. Eu quero dar um conselho para você. Foge. Está lá no capítulo 18, 4 de Apocalipse. Sai dela, povo meu, para não incorreres nos pecados que eles estão praticando. E quando chegou os anjos ali, eles então tentam aproveitar-se daqueles anjos. Tentam se relacionar com aqueles anjos. Isso foi a gota d'água para Deus. Deus já estava determinado em destruir aquele lugar. Mas como hoje nós estamos fazendo esse papel, no capítulo 18, houve um intercessor chamado Abraão, intercedendo por aquele povo. Deus então foi até lá com os seus anjos, para ver se tinha 10 pessoas. Imagine, agora eu vou colocar São Paulo. Será que tem 10 pessoas em São Paulo para livrar São Paulo do desastre que está chegando? Será que tem 10 pessoas no Brasil para livrar o Brasil da tragédia que está vindo aí, da tempestade que se aproxima? Será que tem 10 pessoas no mundo para livrar o mundo da tragédia que está vindo? E eles não conseguem ver que o céu já se fechou, já há uma escuridão enorme, e as nuvens se ajuntaram, e ela vai despencar de novo. E agora não mais com água, agora como aconteceu aqui em Sodoma. E qual foi o versículo que eu falei para você grifar? O versículo 17. E ali está escrito: escapa por tua vida, não olhes para trás. Hoje em dia tem muita gente que ela está com a vida aos pedaços, porque elas estão olhando o passado. Eu pergunto, o que você pode fazer vivendo o passado? O passado foi ontem, já se foi. Você não pode virar o relógio, você não pode mudar o calendário, já foi ontem. Hoje é um novo dia, e é nesse dia que você precisa superar, você precisa prosperar, você precisa vencer, é nesse dia que você precisa triunfar. Mas se você estiver olhando o passado era tragédia naquela cidade, e a mulher de Ló olhou para trás. Quantas pessoas esta hora não estão olhando para trás? Ah, eu já fui feliz no meu casamento, eu já fui feliz na minha vida quando eu tinha saúde, eu já fui quando eu tinha um bom emprego, quando eu tinha um bom salário, eu já fui quando meus pais, eu costumo dizer que um dos filhos que mais sentiu a partida, principalmente da minha mãe e do meu pai, que eu fiz uma crônica, né? E não consegui ler essa crônica, foi minha filha que leu essa crônica no enterro, e eu fui lá, foi-se um gigante. Meu pai foi um gigante em potencial. E esse filho aqui, constrangido, não conseguiu ler a crônica que ele escreveu, que eu escrevi. E minha filha leu. Eu pergunto, quantos pais eles são desonrados porque eles desonraram sua mulher, desonraram a mãe dos seus filhos, desonraram os seus filhos e eles desonraram a si mesmos. Quantos? E agora eles ficam olhando o passado. Não sabe o que é um apagador. Todos nós que já estudamos, fomos na escola, a professora escrevia naquele tempo com giz, hoje com uma outra tecnologia, né? Daí ela apagava com o apagador e pronto, zerou, vai começar de novo. Jesus é isso na vida nossa. Escapa para a tua vida, não olhe para trás, porque Jesus vai fazer algo novo, e as coisas que ele faz, olha esse planeta que ele fez, olha as constelações, as estrelas, olha o espaço sideral, olha os planetas, olha as estrelas, olha para o sol, para a lua, olha para a imensidão das águas, o mar, as cordilheiras, as montanhas, olha para a relva, as flores com as suas matizes.
Olha para as aves do céu, os animais, melhores do que esse gênero chamado homem, melhores em todos os sentidos, vítimas inclusive do homem. Lá em Sodoma, como no dilúvio, morreram os animais, morreram as aves, mas morreram por causa do pecado. Não, elas não tinham pecado. O homem é tão danoso, é tão vil, é tão nocivo, é tão letal, que ele acaba matando seres que não têm nada a ver com o pecado. Mas Deus vai ter que vingar o pecado que danificou o planeta que ele sonhou. Eu gosto do capítulo 115, verso 16 de Salmo, que ele diz assim: os céus é o meu trono e a terra eu fiz, ele fez, e ele é amor. João 4:8 diz: Deus é amor, ele é amor. Ele fez como eu fiz por amar minha mulher, uma casa para ela entrar e falar: agora eu reino aqui, eu sou a rainha, eu sou a princesa, eu sou a dona, eu sou a senhora deste lugar. Então eu honrei a minha mulher, mesmo sem condições, mas eu honrei dando a ela uma casa digna para ela. Toda mulher, viu, ela sonha com isso. Agora precisa saber quem escolhe, Se você vai escolher o que... Presta atenção você, se você, mocinha, você jovenzinha, você menina que está me ouvindo, se você for lá na biqueira, se você for lá no pagode, se você for lá na festa rave, se você for lá no funk, quer ver que aqui no Brasil, esses deputados aprovaram o baile funk. Lá em Brasília eles aprovaram um dia para o funk, para homenagear o funk. Se tem um ritmo alucinante, diabólico, como os demais outros, é esse daí. Perverte e aparece esse moço tudo tatuado, e todos eles na base dos baseados dele, chamado de MC, essas coisas todas. Não são todos, é bem verdade, mas vez ou outra é só esperar e dar tempo para eles. Eles vão sair no noticiário. Eles vão encher a tela da sua televisão com aquilo que eles praticam. São pessoas letais e nocivas para a sociedade. E o pior de tudo, eles vão influenciar o quê? Os seus filhos, se você não tiver este livro aqui, ó. Você não tiver esse livro, a palavra de Deus, a Bíblia, que é freio para não permitir que os seus filhos desçam as ladeiras da vida para ser o que nós vemos aí, a pior espécie, assim como eu falei, o ser chamado humano, esse gênero, que é homem e mulher, não é homem, mulher e todos, não, é homem e mulher, segundo esse livro que eu sigo. Pode vir aí os estudiosos com suas leis, como fizeram agora, o dia do funk, votaram, pode vir, eu vou ficar com esse livro aqui. Eu sei que eu vou bater de frente com essas celebridades, entre aspas, mas eu vou ficar com esse livro. Esse livro tem registros do sofrimento e da dor que sofreram os apóstolos, que sofreram os profetas, que sofreram os sacerdotes, que sofreram todos aqueles que fizeram votos, assim como eu fiz, e esta igreja fez, de servirem a Deus. Vão sofrer toda sorte de perseguição, viu? Mas a Bíblia diz: é Deus quem nos justifica. Eu gosto da palavra de Deus. É Deus quem nos justifica. Ló estava ali, e segundo o Pedro, ele diz que afligia a alma dele por causa do pecado daquele povo. O capítulo 17, 32 de Lucas, o Lucas, que é um médico amado, que era companheiro de Paulo, ele faz uma advertência. Ele diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló, ela desdenhou o conselho dos anjos de Deus.
que falou para ela: não olhe para trás, para você não perecer com o castigo que está vindo para essa cidade. Mas a Bíblia diz que quem vai para Israel, qualquer guia de Israel vai mostrar uma estátua, e eles apontam: aquela é a mulher de Ló, está lá perto de Jericó. Aquela é a mulher de Ló, e ela está lá, foi transformada em uma estátua de sal. Por quê? Porque ela olhou para o passado, ela tinha os encantos dela com aquela cidade, ela criou amores com aquele lugar, e aquele lugar era um lugar desprezível para Deus. Presta atenção, a igreja, ela está num lugar desprezível aos olhos de Deus, este mundo. Mas a igreja não se associa com os pecados desse povo. Por isso que ela é diferente. E ela é diferente pelo que o Moisés vai dizer em Deuteronômio: este povo é sábio e entendido, Deuteronômio capítulo 4, porque eles têm leis que os diferenciam. O que me diferencia não é a cultura, não é a riqueza, não é a popularidade, não é isso, aquilo. O que me diferencia de todos é o que? Aquilo que Ele revelou para a minha vida. Ele revelou o amor dEle para conosco. O amor dEle é de nos tirar, nos arrancar do estado de destruição que está esse planeta, que está este mundo. Mas as pessoas olham como eles olharam. Veja bem o que eles vão dizer. Eles, porém, disseram: sai daqui! E acrescentaram: você é um estrangeiro. Capítulo 19, verso 9. Veio morar entre nós e sempre pretendeu ser juiz em tudo. É o que eles dizem para nós, hein? Quando nós advertimos: olha, isso daí é errado, isso daqui não agrada a Deus. Mas eles criaram um Deus para ele. Eles criaram uma religião, um Deus, um dogma, uma liturgia, uma cerimônia, um culto. E eles frequentam esses lugares. Só que esses lugares, e todo o trabalho e é caro sustentar e manter essa instituição, não consegue mexer com isso daqui, ó. E esse evangelho aqui, esse livro aqui, ele vai mexer nessa estrutura aqui, que é o seu coração, vai mexer na sua alma, vai mexer no seu entendimento, vai pegar o que? Os seus neurônios, todos eles maculados pelo pecado, e vai convencer, como está em João 16:8, do pecado, da justiça e do juízo. Vai dizer para você: olha, não siga esse caminho, não ande no meio deles, não faça o que eles estão fazendo, não se relacione com eles. Vocês são exclusivos para mim. Aqueles que são desse livro são exclusivos de Deus. A minha mulher é exclusiva para mim, assim como a igreja. Isso está lá em Efésios capítulo 5. Ela é exclusiva do cabeça chamada Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Ele. O lugar que eu e minha mulher chegamos, nós chegamos porque e nós não tínhamos como vingar. Se tem duas pessoas na terra que não tinha como vingar, era eu e a dona Alcideia. Isso desde as desestruturas, eu ia falar estrutura, a desestrutura que nós tínhamos no passado. Mas no decorrer do tempo, então esse Senhor entrou na nossa vida e nos resgatou assim como os anjos. E Ele falou: não olhes para trás.
A chave para você escapar da tragédia é você não olhar para trás. A Bíblia diz, quem deu crédito à nossa pregação? Isaías pergunta, lá no capítulo 53 do livro dele. Você acreditou nessa pregação? Você que está ouvindo, Isaías 53 diz, você vai acreditar no que o pastor Fortunato está falando para você? Isaías vai perguntar, mas o que Israel fez? Israel deu de ombro, virou as costas para o Salvador. Mas por que eu fico perguntando? Por que virar para você olhar para trás e ver que aquele passado da sua vida, que é Sodoma, vai transformar você numa estátua? E você não vai prosseguir na vida que Deus tem para você. Deus tem uma vida linda e maravilhosa. Tanto é que a escatologia mostra o que Jesus preparou. João, quando foi para lá, ele olhou, ele ficou perplexo, boquiaberto com toda a beleza. Está registrado desde o primeiro capítulo até o 22º capítulo do Apocalipse. Desse Deus que te ama, e como eu, por amar minha mulher, fiz uma casa bonita para ela, sem posse nenhuma, para que ela sentisse-se honrada. Quando você chegar nos céus, você vai ficar boquiaberto, perplexo, admirado com tudo aquilo que Deus fez, porque como noivo Ele está preparando a casa para você chegar e dizer, isto que é amor. Tanto amor que Ele derramou pela sua vida. Mas o verso significativo para você escapar é o verso 17 que nós lemos e pedimos para você acentuar. Escapa por tua vida. Ah, queridos, o tempo fechou. A tempestade está se aproximando. Vem o dilúvio do fim. Vem um incêndio total. E o que Pedro escreveu está por um triz, está por um fio. É uma cortina que vai se abrir daqui a pouco. Então vai acontecer isso. E hoje, como diz Hebreus, você pode escapar por tua vida. Hebreus diz, escapa por tua vida. Lá no capítulo 3, versos 7 e 8 do livro de Hebreus. Por que então morrer, eu me pergunto? Por que sofrer? Por que padecer? Por que viver infestado de coisas podres na vida? Quem experimenta o Evangelho, ele sente a leveza das Escrituras. Que Paulo diz, João diz, os seus mandamentos não são pesados. As pessoas pensam que ser crente é ruim. Ah, você não pode fumar, não pode beber, você não pode roubar, você não pode adulterar, você não pode... Não é que você não pode, você não precisa mais. Acabou. Isso são o que? Guilhotinas. Viu? São armas do inferno, são gatilhos do inferno para prender você e amarrar você nesse mundo prolífero aí de imaculado pelo pecado, para você ser livre. Jesus Cristo veio trazer isso, a liberdade. Mas Ele diz para você, por que você não escapa por tua vida? Vamos ficar em pé e vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesse nome sublime, soberano e excelso, que é o nome de Jesus, eu oro. Quando mais uma vez, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, aqui presencial, e as dezenas de pessoas, se não centenas e milhares, que o Senhor pode expandir esta mensagem e alcançar, Senhor, em todos os lugares deste planeta, Senhor. Sim, com esta mensagem que pode libertá-los.
Senhor, assim como o mundo acordou, ó Senhor Jesus, esta semana com um apagão, Senhor Jesus, na internet, e houve, Senhor, tantos estragos nos aeroportos, nas empresas, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, e aqui no Brasil também, interferiu em muitas nações, e eles não esperavam, Senhor, que isso pudesse acontecer, e aconteceu. É sinal, ó Deus, que nada nesta vida é seguro, por mais que aposte, por mais que insistam de segurança nesta terra. Oh Deus, eu quero que esta palavra alcance a vida desta pessoa, Senhor, e ela seja transformada e não se transformar como a mulher de Ló. Que possamos, ouvir a tua palavra que nos adverte. Lembre-se do que aconteceu com a mulher de Ló, para nós não perecermos com este mundo. É o que eu te peço, em nome e por amor de Jesus.